Gênesis capítulo 14, versículo 1. Vamos fazer o seguinte: antes de fazer a leitura, nós vamos orar. Nós vamos orar e depois nós vamos lendo, explicando e aplicando, porque hoje é um capítulo inteiro, novamente, é um capítulo bastante complicado, então nós vamos fazer dessa forma para ganharmos tempo. Vem? Com a sua Bíblia aberta, feche apenas os olhos e vamos orar. Senhor, eu me dirijo ao Senhor mais uma vez nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno sumo sacerdote, que intercede por nós e que é o mediador entre Deus e os homens. É por meio dele, no poder do Espírito Santo, que eu venho agora. E eu quero pedir mais uma vez, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Senhor, abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos lábios. Nos dê a graça, Senhor, de compreender o texto que será ensinado nessa noite e nos ajude, Senhor, a viver de maneira que seja agradável a Ti. Senhor, essa é a minha oração e eu conto com a Sua graça nessa noite para tratar desse texto. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto no qual nós vamos meditar hoje é um dos mais difíceis de Gênesis. Talvez seja um dos capítulos mais difíceis até do Antigo Testamento. Ele é um capítulo complexo, ele tem muita informação e se trata de uma narrativa detalhada de uma grande batalha do mundo antigo. Uma batalha que mudou a configuração de toda a região da Terra Prometida. Uma batalha de 4 reis contra 5. 4 reis da região da Babilônia contra 5 reis da terra de Canaã. Essa batalha que nós vamos ler, que nós vamos ver, é uma batalha que aconteceu no Vale de Sidim, no Vale do Mar Salgado. Esse Mar Salgado é atualmente chamado de Mar Morto. E o Mar Morto está localizado a cerca de 22 quilômetros de Belém. Mais ou menos, é essa a distância que tem de Belém. O Mar Morto, apesar de ser chamado mar, na verdade, ele é um lago. Ele é um grande lago que tem 50 quilômetros de comprimento por cerca de 15 quilômetros de largura. Então imagine a extensão desse lago, ele é gigante. E ele recebe esse nome de morto porque não existe praticamente nenhuma forma de vida nesse mar, nessas águas. Sejam peixes, sejam algas, não existe vida ali. Apenas algumas bactérias. A vida ali é inviável por causa da alta concentração de sal. A salinidade das águas do Mar Morto é altíssima. Para você ter uma noção, no oceano, você já foi na praia? Já experimentou a água do mar, né? Gostosa. Bem deliciosa. A água do mar, ela tem cerca de 3 gramas de sal para cada 100 ml de água. 3 gramas para cada 100 ml. No Mar Morto, essa concentração é de 30 gramas de sal para cada 100 ml de água. Ou seja, é 10 vezes mais salgada a água do Mar Morto. Então, é insalubre, 10 vezes mais salgado. Além disso, o Mar Morto
ele fica no ponto mais baixo da terra. É o ponto mais baixo da terra, é onde está o Mar Morto. Fica a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. É o Mar Morto. Esse mar ele é abastecido principalmente pelo Rio Jordão. Então a região é chamada de Vale do Jordão e também Vale do Mar Morto. E é nesse vale inóspito, é nesse vale insalubre, sem vida, é nesse vale que vai acontecer uma batalha de grandes proporções que vai envolver o nosso patriarca Abraão, ou Abrão aqui. E nós vamos analisar essa batalha em detalhes, começando no versículo 1. Então você vai em Gênesis 14, verso 1. Que diz assim: naquele tempo, Anrafel, rei de Siné, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer. Olha os nomes que maravilhosos, né? Quem ainda não escolheu o nome dos bebês, olha que lista, viu, Daniel? Dá tempo, Quedorlaomer, né? Então, Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que essa passagem, ela funciona como uma espécie de desdobramento ou consequência das escolhas feitas por Ló no capítulo anterior, que nós vimos na semana passada. Conforme vimos, Ló, sobrinho de Abrão, olhou para as campinas, olhou para toda aquela terra de forma carnal e egoísta e desejou ardentemente os recursos da terra. Então ele escolhe voluntariamente ir para a cidade de Sodoma. Então Ló deixa Abrão para ir para Sodoma. A relação de Ló com Sodoma foi progressiva. Se você voltar para o capítulo 13, der uma olhada lá, você vai ver que ele não se mudou para lá imediatamente. Na verdade, Ló primeiro olhou a terra, desejou essa terra, depois ele armou as suas tendas próximo da cidade de Sodoma, para depois se mudar para Sodoma e se tornar um cidadão respeitado e importante dentro daquela cidade. Ló abandonou seu tio piedoso para viver na cidade de Sodoma, uma cidade má, uma cidade ímpia. E o texto começa dizendo que foi justamente naquele tempo, quando Ló foi morar lá, justamente nessa época, que se levantaram 4 reis da região do Oriente, então da Babilônia, 4 reis do Oriente, Anrafel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal, e se ajuntaram. Eles fizeram uma aliança entre eles para descer a região do Mar Salgado e lutar contra os reis dali. Lutar contra os reis de Sodoma, Gomorra e daquelas cidades ali da região. Entre esses reis estava Bera, rei de Sodoma, que é onde Ló vivia. Então o que nós temos aqui? Os 4 reis do Oriente venceram os 5 reis de Canaã. Venceram os 5 reis da região do Jordão e subjugaram esses reis, obrigando essas cidades a pagar tributo, a pagar imposto para aqueles 4 reis vitoriosos. E Ló vivia na cidade de Sodoma, que foi vencida, que foi subjugada. Então vocês entendem isso? Ló foi para uma cidade que foi cercada e subjugada logo naquele tempo. E aí vem o relato, então, de uma rebelião que nós vamos ver do verso 4 ao 7.
O texto diz assim: durante 12 anos serviram Quedorlaomer. Porém, no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Sabé-Quiriataim e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Parece que a gente está falando outra língua quando lê essa passagem, né? É uma passagem que não dá para passar muito rápido, né? E o que essa passagem diz, esse trecho que lemos? Que o tempo de domínio durou 12 anos. Mas no final desses 12 anos, os reis dominados, os 5 reis da região do Jordão, eles se rebelaram e decidiram lutar contra os 4 reis do Oriente. Eles decidiram não se submeter mais à autoridade dos reis do Oriente. Porém, a passagem deixa claro que a rebelião fracassou. A rebelião não deu certo, porque esses 4 reis se juntaram novamente em uma confederação, liderados por Quedorlaomer, e eles fizeram guerra de novo contra os reis do Vale do Jordão. Só que não bastando, eles marcharam por toda aquela terra e derrotaram os povos da Transjordânia, que eram os Refaíns, Zuzins, Emins e Oreus. De quebra, na volta da batalha, eles passaram em Cádiz e feriram os Amalequitas e os amorreus. Talvez você esteja assim: nossa, eu não estou entendendo absolutamente nada. Mas o que você precisa guardar de informação é que esses reis, eles eram uma máquina de guerra. Eles eram em 4. Eles derrotaram 5 reis e no caminho eles mataram todo mundo que eles encontraram na ida e na volta. Eles eram imbatíveis. Uma máquina mortífera. Uma máquina de guerra. Exércitos poderosos, imbatíveis. É isso que nós estamos vendo aqui. Um povo imbatível. No versículo 8, então, nós temos a batalha. Nós temos o relato da guerra mesmo, da luta. Veja o versículo 8 até o 11. Diz assim: então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Vê o verso 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, o resultado da batalha, os versículos 8 a 11, eles dão uma dimensão do tamanho dessa derrota. Do quanto essa derrota foi acachapante, vergonhosa dos 5 reis da região do Jordão. O texto diz que os exércitos do Jordão foram subjugados, vencidos, destroçados. Não sobrou nada. Eles tiveram que bater em retirada, deixar o local.
Só que tem um detalhe. No Vale do Mar Morto se formam poços de betume. No Império Romano, eles usaram esse betume para fazer uma espécie de asfalto, para tapar buraco. A Noé usou betume na arca, lembra? O betume é um tipo de asfalto. É chamado de asfaltite pelos romanos. É uma massa, uma espécie de barro grosso. E eles começaram a cair nesses poços e a ficarem presos lá. E eles eram mortos. E poucos desses soldados, desses guerreiros da região do Jordão, conseguiram fugir para os montes. E as cidades de Sodoma e Gomorra foram saqueadas, as riquezas pilhadas, e o povo foi levado cativo. O povo foi feito escravo e levado embora. E quem é que está no meio desse povo? Agora que a passagem começa a ficar importante para a gente. Moisés está contando tudo isso para te contextualizar da força desses reis, do poder desses reis, da encrenca que Ló se meteu. É esse o objetivo de Moisés, contextualizar para nós. Agora vamos ler do 12 em diante. Diz assim: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Esse morava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Como vemos, Ló, sobrinho de Abrão, estava entre os moradores de Sodoma que foram sequestrados, levado preso, levado cativo. E é por isso que esse relato é importante, porque Abrão vai ser arrastado para dentro dessa guerra. Abrão vai ser envolvido nesse conflito. E o que vai acontecer aqui é muito interessante. É muito importante. A derrota foi feia, mas pela providência de Deus, ouça isso, pela providência de Deus, um homem sobreviveu e escapou. E esse homem foi para a região de Hebrom e encontrou Abrão. E esse homem, que nós não sabemos o nome, nós não sabemos a história dele, informou a Abrão a situação de Ló. Agora você imagina a mão, pensa o quanto Deus é misericordioso com esse Ló. Veja a mão e a providência de Deus cuidando de um homem que estava sendo egoísta, que estava sendo rebelde, que estava sendo duro. Mas a mão do Senhor estava cuidando dele mesmo assim. Que coisa maravilhosa! Que coisa bonita! Esse é o nosso Deus, cuidando desse homem que não merecia. Não fazia sentido Deus fazer isso. Esse homem estava endurecido pelo pecado. Agora, fosse você no lugar de Abrão, recebe a notícia: seu sobrinho Ló foi sequestrado e levado cativo. O que você faria? Falei? Não avisei? Mas bem feito. Ele fez a cama dele, agora ele que deite. Eu não vou lá me envolver nessa guerra, me colocar em risco, mas de
jeito nenhum. Ele fez a escolha dele. Agora, ele arque com as consequências. É assim que a gente agiria? Mas Abraão não é assim. Abraão não age dessa forma. Abraão resolve entrar na batalha. E ele chama os seus aliados, Escol e Aner. E aqui Abraão é chamado pela primeira vez de hebreu. E aí eu preciso fazer uma retratação do sermão da semana passada. Porque eu disse que hebreu, ele é chamado hebreu por viver na região de Hebrom. Está errado, não é isso. Abraão é chamado de hebreu porque ele é filho, descendente de Éber, que era filho de Sem. Então é por isso que ele é chamado de hebreu. E aqui ele é chamado de hebreu pela primeira vez. Decide entrar na batalha. E ele convoca então 318 homens, os melhores, os mais valentes, os mais capazes, treinados na sua própria casa. 318. É um exército grande para aquela época. Pode parecer que não. É claro, contra 5 reis que destroçaram tudo por ali, realmente é modesto, mas é um exército numeroso para a época. De homens capazes. Abraão tinha recursos. Abraão tinha capacidade. E agora ele junta esse exército numeroso e ele sai em campanha para buscar quem? O sobrinho egoísta. Para buscar quem? O sobrinho rebelde e de coração duro. E Abraão usa uma tática de guerra importantíssima. Depois eu acho que você vai precisar ler o texto de novo. Não dá para eu ficar lendo ele toda hora. Mas a tática que ele usa é fatal. O que Abraão faz? Ele prepara um ataque noturno. Um ataque noturno, surpresa, os inimigos não esperavam. Ele desmantela os inimigos e faz eles fugir por completo. Abraão, com seus 318, persegue os inimigos até Damasco e recupera não só Ló, mas toda a sua família, todos os seus bens e todas as pessoas aprisionadas por aqueles reis do Oriente, aqueles 4. Então, olha o tamanho dessa vitória. Presta atenção. A sagacidade, a experiência de Abraão, a inteligência dele, sabe? Não, eu vou atacar surpresa, noturno, com os melhores homens. E de fato, a vitória foi estrondosa. E o nosso patriarca Abraão destruiu a máquina de guerra do Oriente com seus 318. Não é impressionante? Tá vendo? Se eu tivesse passado direto só ali do nome dos homens que chegaram aqui, você não ia ter noção. Mas é uma vitória impressionante. Ele venceu simplesmente 4 exércitos e resgatou todo aquele povo. E esse relato é muito importante para nós. Muito importante. Porque daqui a gente tira algumas lições preciosas. A primeira delas é que o pecado, ouça bem, o pecado, ele endurece o nosso coração aos poucos. Olha a situação de Ló. Imagina a vergonha dele, ver o tio chegando para salvar ele. Vergonha e alívio, tudo ao mesmo tempo. Imagina isso. Mas Ló não chegou a essa situação da noite para o dia. Isso não aconteceu instantaneamente. Esse homem foi endurecido aos poucos. Tudo começou com um olhar de incredulidade naquela terra, cheia de coisas boas que poderia fazer feliz. Tudo começa com um olhar, meu irmão. Tudo começa com um desejo, meu irmão. E assim o pecado vai endurecendo o coração. Um único olhar para aquela terra
que ia trazer para ele tanta felicidade. E pouco a pouco, ele chegou mais e mais perto do mal, até se tornar um prisioneiro. Vê o que o pecado faz conosco. Ele nos aprisiona, mas não é de uma hora para outra. Ele nos escraviza, mas não é na primeira vez. Ele nos endurece. Pequenos pecados vão nos endurecendo. Pequenas amarguras não tratadas vão fermentando no coração, endurecendo a nossa vida, endurecendo o nosso coração, até ficarmos completamente presos, amarrados, manietados, sem poder de reação. Não despreze os pequenos pecados. Não despreze as pequenas amarguras. Elas vão te endurecer. O pecado vai te endurecer e vai te aprisionar. A segunda coisa que nós observamos aqui, e eu quero focar nesse ponto, é que a fé, Daniel, às vezes, ela é passiva. A fé, às vezes, é passiva. Mas, em geral, a fé exige muito trabalho. A fé exige muita dedicação. Olha que coisa interessante. No capítulo anterior, nós vimos a fé de Abraão de que forma? Em se submeter a Deus e esperar a decisão de Ló, não foi? Ló fez alguma coisa? Não, ele teve uma fé paciente. Disse: Ló, a terra está aí diante de você, escolha. Ele se dispôs a perder a terra. E o que ele fez? Nada. Ele esperou que o Senhor resolvesse aquele impasse e deixou Ló escolher. E nós cristãos reformados, nós temos esse hábito de focar na esperança em Deus, na confiança no Senhor, de que a fé não é pelas obras, de que nada nos nossos méritos pode garantir a nossa salvação, e nós focamos nisso. Mas nós nos esquecemos que ter fé não é apenas esperar. Ter fé não é apenas aguardar. A fé também exige ação. A fé também exige trabalho. A fé também exige dedicação. E agora no capítulo 14, a mesma fé que fez ele esperar, fez ele agora avançar. Agir é a mesma fé. Só que são situações diferentes. Então, muito cuidado para não confundir as coisas. Tem hora que a gente precisa ficar quieto. Tem hora que a gente tem que ir assim, atacar, trabalhar, nos dedicar. O que Abraão faz? Ele convoca os melhores homens, ele faz aliança com o povo de Hebron. Então ele convoca homens, faz alianças, ele tem estratégia, tira vantagem da escuridão da noite e ele destroça os exércitos orientais. Inteligência, estudo, capacidade, dedicação, trabalho. Isso não é incompatível com a fé, meus irmãos. Isso é plenamente compatível. Significa que ele não estava esperando em Deus nessa hora? Não, é claro que não. Ele continuava esperando no Senhor. Significa que agora ele não confiava mais em Deus? Não, ele confiava. Tanto é que ele se dispôs a lutar contra 4 exércitos. Isso não é fé? Isso não é confiança? E ele vai adiante. A fé não é incompatível com a ação. A fé não é incompatível com o serviço, as obras. Confiar nem sempre envolve passividade. E nós precisamos lidar com esse problema. Porque nós estamos extremamente passivos. Cadê os crentes que evangelizam? Não tem, nós estamos esperando o Senhor trazer os eleitos. Ué, que isso? As portas do inferno prevalecem porque a gente está batendo, esmurrando essas portas. Não é porque a gente está sentado assistindo Netflix. Ação, trabalho, estratégia, dedicação, planejamento. É isso que Abraão está fazendo.
Então, meus irmãos, você precisa fazer o seu melhor enquanto você espera a promessa. Você precisa se dedicar enquanto aguarda o Senhor agir. Peça, mas esteja preparado. Já viram aquelas frases de coach? Tem uma que eu gosto, né? Que é a oportunidade. Esqueci a frase, mas é algo que diz assim, que a sorte é quando a oportunidade nos encontra preparados. É uma coisa mais ou menos assim. Não sei muito essas frases de coach. Mas é exatamente isso. Você precisa estar preparado. Espada afiada, estratégia bem elaborada. Estude, treine, cuide da sua saúde, cuide dos seus negócios, se prepare para a batalha, esteja preparado quando ela chegar. Estude música, estude teologia, se inscreva no seminário, prepare as suas armas, vá para o ataque, evangelize, sirva na casa de Deus, faça algo, porque a fé não é incompatível com a ação. Segura Gênesis 14, vai para Provérbios 21. Provérbios 21, 31, diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que esse provérbio está dizendo? Que não é para preparar o cavalo, é isso que está dizendo? É para ir para a guerra sem sela, sem estribo, sem freio no cavalo, sobe nele no pelo e vai, igual um maluco. Não, porque a vitória vem do Senhor, então não vou me preparar. Não, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do cavalo? Vem do Senhor. Então prepare o seu cavalo para o dia da batalha. E esteja pronto quando a batalha te alcançar. Olha o que disse Oliver Cromwell, puritano inglês. Confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. Ó. Por que a pólvora tinha que estar seca? Porque se a pólvora estivesse úmida, as armas deles eram antigas. Davam um tiro por vez. Se a pólvora estiver molhada, ela não pega fogo, não dá o estouro. Então, o que Cromwell nos ensina? E Cromwell ele foi protetor da Inglaterra durante um período de guerra. Um puritano. Ele diz: confie em Deus, mas mantenha a sua pólvora seca. As duas coisas não são contraditórias. Somos nós que precisamos de equilíbrio, de dedicação em ambas, na fé e no trabalho. A terceira coisa que aprendemos aqui com Abrão e Ló é que piedade e mansidão não são sinônimo de fraqueza. Porque semana passada nós vimos que Abrão era manso, não é? Nós vimos que ele se dispôs a perder tudo, que ele era um homem piedoso. E aí às vezes a gente fica com aquela imagem, né? Já viram os santos que são representados por aí, as imagens? Eles têm sempre aquela carinha triste, mansa, bochecha rosada, com aquele, né? Aquela coisinha atrás da cabeça, é um doce. Mansidão e piedade não são sinônimo de fraqueza. O homem aqui, Abrão, o homem do altar, o adorador, também é o homem da espada agora. Abrão, o pastor de ovelhas, é também um general que comanda um exército. Vejam a força desse homem, a virilidade dele. O homem que renunciou aos seus direitos pelo sobrinho, agora corre riscos para enfrentar exércitos inimigos e libertar o sobrinho egoísta. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Você pode ser o homem mais manso da terra, como foi Moisés,
e ser um guerreiro, um homem e uma mulher forte. Abrão, aqui, não é motivado por egoísmo. Ele está lutando até o sangue pela sua própria família. O homem é um leão. O homem é um guerreiro. E Abrão vence a batalha. Aprenda essas lições com Abrão. Agora, a cena que vai se desenrolar daqui para frente é misteriosa. E ela é só um prenúncio do que vai acontecer no capítulo 15. Porque o capítulo 15, já viu, Caleb? O 15, meus irmãos, acho que nós vamos ter que dividir o sermão. No capítulo 14, acontece algo maravilhoso. Porque Abrão recebe duas visitas. Dois visitantes vêm encontrar Abrão. Veja o que o texto diz, verso 18. E Melquisedeque, aliás, 17. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. O grande perigo que Abrão passou não estava na batalha. Ele correu perigo na batalha, mas Isaac, não foi lá que estava o grande perigo, a coisa perigosa mesmo. O grande perigo e o teste final para Abrão veio depois da batalha, depois da vitória. É comum sermos provados depois de uma grande vitória. Já experimentou isso? Uma grande vitória e vem uma provação que você nunca imaginou. Uma grande vitória, você fala, agora eu vou desfrutar de paz. Engano. Aí vem as tentações, as dificuldades internas, as provas morais vêm nos visitar. E ao retornar da batalha, Abrão encontra duas pessoas. São dois encontros que Abrão tem. Primeiro, vem o rei de Sodoma encontrar Abrão. Primeiro vem esse rei ímpio visitar Abrão e bater um papo com ele. Mas nós não vamos ver o papo desse rei com Abrão, não. Porque Moisés primeiro coloca o que acontece com o segundo encontro entre Abrão e Melquisedeque. Eu fiquei em dúvida qual foi a ordem disso aqui. Se primeiro vem o rei de Sodoma e depois que ele vai embora vem Melquisedeque, ou se esse encontro é simultâneo. O rei de Sodoma chega e enquanto ele ainda está lá, chega Melquisedeque e tudo acontece entre esses três. Eu fiquei em dúvida. Mas o fato é que primeiro vem o rei de Sodoma e na sequência Abrão recebe a visita de Melquisedeque, personagem misterioso e difícil de explicar. Quem é Melquisedeque? Quem é esse homem? O que ele queria com Abrão? Primeira coisa, o nome de Melquisedeque. O nome dele significa rei de justiça. Esse é o significado do nome dele. E ele é rei de onde? Qual é o reinado, a cidade que ele governa? A cidade que ele governa, conforme vimos em Hebreus capítulo 7, e também o texto, aliás, conforme nós vimos em Hebreus capítulo 7,
Esse Melquisedeque é rei de Salém. Então, Salém é uma abreviação de Jerusalém. Ele é rei de Salém, rei de paz. E Melquisedeque, ele não vem pedir nada para Abrão. Pelo contrário, ele vem e serve para Abrão um banquete, uma refeição completa, simbolizada aqui por pão e vinho. Então Melquisedeque serve pão e vinho para Abrão. E o texto diz o seguinte, o versículo 22, o versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era quem ele era? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é identificado aqui então como rei de justiça, rei de paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Só que tem uma curiosidade aqui. O sacerdócio ainda não existia em Jerusalém. Porque Jerusalém ainda não tinha sido conquistada pelo povo hebreu. Êxodo não foi escrito ainda, gente. Não aconteceu Êxodo. Não tem a tribo de Levi. Não tem sacerdotes. Nem tem a nação de Israel. E Melquisedeque é chamado de sacerdote. Mas ele não é um sacerdote pagão. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. O homem é sacerdote e rei. Esse Melquisedeque. O sacerdócio só vem a surgir em Êxodo, Levítico. É em Levítico que ele é instaurado. Isso tudo cerca Melquisedeque de mistério. E o que Melquisedeque faz? Ele abençoa Abrão com a mesma bênção que Noé tinha dado para o seu filho Sem, que é pai de Éber, que vai gerar lá no futuro Abrão, o hebreu. Então, Melquisedeque dá a bênção de Noé para Abrão. E no versículo 20, olha o que Melquisedeque vai dizer para Abrão. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas suas mãos. O que Melquisedeque fala para Abrão? Que a vitória que ele acabara de conquistar veio de Deus, do Deus Altíssimo. Mesmo quando você faz o seu melhor e vence as batalhas da vida, você precisa reconhecer que a vitória veio das mãos de Deus, que a bênção veio das mãos de Deus. Não foi o teu braço que conquistou, Moisés vai dizer em Deuteronômio. Não foi a tua inteligência que conquistaram essas coisas. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas se glorie em conhecer o Senhor. Então a vitória, embora Abraão fosse capaz, a vitória vem de Deus. E aí a gente volta para Provérbios. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Irmãos, eu quero abrir um parêntese para te fazer uma recomendação. Eu tenho lido Provérbios todos os dias. Dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, e assim por diante. E tem sido muito bom. Sabe por quê? Porque quando eu leio outras partes da Bíblia, os provérbios vêm. E eu me lembro dos princípios que estão lá. Faça isso. Vai te fazer muito bem. E é isso que vemos aqui. Agora, quem é Melquisedeque, afinal de contas? Por que esse homem está sendo trazido por Moisés aqui? Porque Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Ele não é Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Ele é um homem real, que morou em Jerusalém, que foi um rei real, um sacerdote de Deus real, mas ele aponta para alguém maior do que ele. Ele aponta para Jesus.
Vai no Salmo 110 agora, segura Gênesis e vai no Salmo 110. Vamos ler o Salmo todo. Disse o Senhor ao meu Senhor. É um salmo de Davi e é um salmo messiânico. Davi diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Versículo 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você, Messias, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Melquisedeque é o rei de justiça, vindo da cidade de Salém. Ele é um tipo do Senhor. Ele é um sacerdote por seu próprio direito. Quem colocou ele como sacerdote? Levi? Não, Levi não nasceu. Foi o próprio Deus quem estabeleceu Melquisedeque no sacerdócio. Assim como foi com Jesus. Porque Jesus não é descendente de Levi. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sacerdote pelo seu próprio direito, ordenado pelo próprio Deus. Melquisedeque é sacerdote para sempre, ou seja, não tem substituto e nem sucessor. Ele não foi ungido com óleo, mas foi ungido com o Espírito Santo. Melquisedeque não ofereceu sacrifício de animais como qualquer sacerdote. O que ele ofereceu? O que Melquisedeque ofereceu para Abraão? Pão e vinho. Pão e vinho, como na ceia, como na mesa do Senhor. A Santa Ceia é composta de pão e vinho, apontando para a ceia do Senhor. Melquisedeque era superior a Abrão, maior do que Abrão, porque ele abençoou aquele que viria a ser o pai da nação de Israel, o pai da fé, foi abençoado por esse sacerdote. Por fim, Melquisedeque reuniu duas funções em uma só pessoa, Marilene. Ele era sacerdote e rei. O grande segredo é que isso era proibido em Israel. Depois, no tempo dos reis. Depois, no tempo da lei, isso é proibido. Ninguém cumulava essas funções. Apenas um cumulou essas duas funções de sacerdote e de rei. E esse é Jesus, que é rei de paz e que é rei de justiça, assim como foi Melquisedeque. Vai no Salmo 85, agora, versículo 10. Irmãos, eu estou gastando tempo aqui para mostrar para vocês a coerência das Escrituras e o testemunho da palavra de Deus. Salmo 85, versículo 10, diz o seguinte: a graça e a verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram.
E aí a gente canta: justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, Senhor. O rei da paz e o rei da justiça, Melquisedeque, na verdade aponta para alguém superior a ele. Ele que era superior a Abraão, aponta para alguém que é superior a ele mesmo, ao Senhor Jesus. Em Cristo, o trono que governa com justiça, anda junto com o altar que traz paz entre nós e Deus. Em Cristo nós temos proteção na batalha, em Cristo nós temos liderança, em Cristo nós temos cuidado, mas também temos perdão dos nossos pecados, paz na alma e esperança. Justiça e paz se encontram aqui no Evangelho. Cristo. É para Cristo que Melquisedeque aponta. Eu vou ler uma citação de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: estou de pleno acordo com o que diz Warren Wiersbe ao afirmar que Melquisedeque era um homem de verdade, um rei de verdade, um sacerdote de verdade, em uma cidade de verdade. No que se refere aos registros, ele nunca nasceu nem morreu, e nada sabemos sobre a sua genealogia, seus pais, seu nascimento e sua morte. Nesse sentido, ele é um retrato do Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. E a igreja diz: glória a Deus. Não com esse ânimo, né? Um pouco mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós vemos a face do Cordeiro escondida nessas passagens, e ele olha para nós, e nós vemos ele ali. Glória a Deus. Pela fresta. Mas ele não abre a fresta e aparece dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não acontece, mas nós vemos ele aqui e desejamos que ele chegue, que ele venha, que ele nos encontre. A segunda coisa dessa passagem é que Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão. O texto diz então que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, no versículo 20, na última parte, o dízimo de tudo. O termo dízimo significa décimo, ou a 10ª parte, 10%. Abraão acabou de chegar de uma grande batalha em que ele espoliou os reis e conquistou muita riqueza. E ao ser visitado pelo sacerdote, ao ser visitado por um representante do Altíssimo, que deu aquela riqueza a ele, Abraão entrega para esse sacerdote, Melquisedeque, a 10ª parte. E essa é mais uma prova de que Melquisedeque era superior, maior do que Abraão. O que você precisa saber sobre isso é que o dízimo, ele não foi inventado por Abraão. O dízimo era uma prática comum no Antigo Oriente e já era praticado antes de ser instituído pela lei mosaica. E Abraão pratica isso. Outros povos faziam isso. Há relatos do dízimo na legislação greco-romana anterior. E aqui Abraão pratica isso e entrega o dízimo antes de ser uma obrigatoriedade da lei. Em Gênesis, o dízimo aparece pela primeira vez como sinal de gratidão e louvor pela bênção recebida. E só mais tarde ele vai ser regulamentado por Moisés. O que fica claro para nós aqui é que o dízimo não surgiu com Moisés, mas no contexto bíblico ele surge com Abraão. E aqui eu quero citar Hernandes Dias Lopes mais uma vez. Ele diz o seguinte: se Abraão, o pai dos cristãos, pagou dízimo a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, devemos pagar os dízimos a Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os dízimos foram pagos antes da lei, durante a lei e também no tempo da graça. A prática dos dízimos é ensinada nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas epístolas.
Essa prática não cessou com a caducidade do sacerdócio levítico, porque é anterior a Levi e posterior a ele. Então, é o que vemos aqui. E agora, para encerrar, vamos ver o diálogo entre Abrão e o rei de Sodoma. Achou que eu tinha esquecido dele? Não. É que Moisés deixou para o final. Veja aí os últimos versículos. Versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, e Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Né, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Agora, Abrão nos dá mais um exemplo maravilhoso, e aqui nós vamos encerrar. Ao chegar da batalha, depois da visita de Melquisedeque, o rei de Sodoma faz uma proposta para Abrão. A proposta dele é a seguinte: você foi lá e resgatou os bens, você resgatou as pessoas. Ok, o que eu te proponho? Me dê as pessoas e fica com o bem. Fica com o patrimônio, fica com o ouro, com a prata, com o gado, com tudo que você conquistou, só me dá as pessoas. E tá ótimo. A pergunta que eu te faço é: a proposta era justa? Sim ou não? Sim ou não, gente? Só balança a cabeça sim ou assim. É claro que é justa. É justa. Quem ganhou a batalha? Não foi Abrão? Não era justo que ele ficasse com as coisas que ele resgatou? Era justo. A proposta dele era até boa. Era justa sim. Não tinha nada de errado. Qual é o problema da proposta do rei de Sodoma? É que esse cara, ele é no mínimo abusado. Ele é no mínimo audacioso. Ele é terrível. Sabe por quê? Ele acabou de ser derrotado, envergonhado, sofreu uma derrota acachapante, precisou de Abrão ir lá com os 318 libertar ele, mas ele ainda acha que é o rei da cocada preta. A última bolacha do pacote. A última Coca-Cola lá no deserto da Terra Prometida. Por quê? Ele quer ditar os termos do acordo. Olha, Abrão, vamos fazer assim. Me dá as pessoas. E fica com as riquezas. Era direito de Abrão. Mas o rei de Sodoma não tinha nada que lá propor, nada com coisa nenhuma. Ele tinha que pôr o rabo no meio das pernas e sumir. Mas é aqui que mora o perigo. No que parece bom, no que parece justo, no que parece verdadeiro, no que parece ok, porque Abrão olha para a situação e discerne o seguinte: esse cara, se eu receber a proposta dele, se eu ficar com esse patrimônio, sabe o que vai acontecer? No futuro, ele mesmo vai dizer que eu só conquistei a terra prometida porque ele me deixou ficar com o patrimônio. E Deus vai ser esquecido. E Deus vai ser deixado de lado. Vão dizer que eu conquistei a terra com trapaça, com esperteza. O que Abraão faz então? Não, eu não quero ser acusado de ter ficado rico às custas de um ímpio. Eu não quero ser acusado de ter ficado rico às custas de um rei pagão e violento. Some com isso tudo daqui. Eu não quero um fio de cabelo. Eu não quero uma correia de sandália. Vaza. Em outras palavras, é o que Abrão disse para o rei de Sodoma: some daqui. Isso nos ensina 3 lições finais. Primeiro, Abrão não tem apego ao dinheiro. Abrão não é um homem apegado ao dinheiro. O compromisso dele é primeiro com Deus e depois com as pessoas. Abrão não tem o mesmo olhar que Ló. O que enchia os olhos de Ló e colocou Ló em perigo não atraía Abrão. Se Abrão ficasse com essas riquezas, ele era igual a Ló, não é, Renato?
Só conquistou de outro jeito, mas é igual. Não, ele não é igual. Dinheiro para ele, se Deus der, amém. Se não, não. Ele não queria estar em dívida com ninguém. Por isso ele assume o compromisso de não ficar com nada. Tudo seria devolvido ao invejoso rei de Sodoma. Sabe o que o rei quer? Sair com alguma dignidade e dizer, pelo menos eu abençoei Abraão. Segunda coisa que aprendemos, Abraão não negocia o seu testemunho pessoal para enriquecer. Ele não quer que a riqueza dele venha da cidade do pecado. Ele não quer que a riqueza dele venha de tramóias. Não, ele confia em Deus. E ele espera que o Senhor, se quiser, o abençoe. É interessante, porque aí em outras denominações a gente vai ver as campanhas dos 318 valentes para ir lá e conquistar o dinheiro de Sodoma. Mas Abraão não quer o dinheiro de Sodoma, gente. Lê até o fim. Abraão não quer. Abraão não faz questão, ele não está apegado ao dinheiro. De novo, Abraão está disposto a ficar no prejuízo, de novo. Mas ele não vai negociar o nome do Senhor. E a última coisa, ouça com muita atenção essa última lição que vemos aqui. Abraão, a decisão dele é pessoal e ele não impõe a sua decisão para os companheiros dele. Olha só, último versículo. Nada quero, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ané, Escol e Mamre, os homens que foram comigo, que eles fiquem com a parte deles. Abraão, ele tomou uma decisão, porque ele tinha uma convicção pessoal. Ele decidiu não ficar com nada, mas se os outros quiserem, eles podem ficar. Os outros com quem Abraão fez aliança, se eles quiserem, eles podem pegar o que eles acharem justo. Olha que Abraão também, ele dá o dízimo, mas ele não exige que os companheiros dele deem o dízimo ao Melquisedeque. O que isso nos ensina? Que Abraão não impôs a convicção pessoal dele aos seus aliados. Os princípios que governavam a vida de Abraão derivavam da fé que ele tinha, da fé pessoal que ele tinha, da própria consciência dele. Era ele que entendia daquela forma, mas ele não constrangia a consciência das pessoas que estavam ao seu redor. E é aqui que a gente tem que ter sabedoria. Por quê? Aquilo que é uma convicção pessoal nossa, eu não estou falando de não pregar o evangelho, eu não estou falando disso. Eu estou falando de convicções pessoais, decisões pessoais. Olha, na minha casa eu faço assim porque eu entendo que assim é mais adequado. Eu entendo que assim é melhor. Olha, no meu trabalho eu estou conduzindo de tal forma. Olha, tal roupa eu penso assim, assim, assim. Eu acho que eu devo me vestir assim e assado. Essa é a sua convicção pessoal. Cuide para não impor a sua convicção pessoal para o seu companheiro. É a sua consciência. Você não pode impor nada para a consciência dos outros. É aquilo que você pensa naquela situação. O que então aprendemos para concluir? Ao olharmos para essa crise que aconteceu no Vale do Jordão, a gente vê, irmãos, que a nossa vida ela é cercada por batalhas, escolhas difíceis e encontros. Vimos uma batalha, vimos uma escolha e vimos os encontros de Abraão. Nós aprendemos com Abraão que a fé não nos torna passivos, mas nos prepara para a guerra com a confiança de que a vitória vem de quem? Do Senhor. Mas nós estamos lá na frente de batalha. Amém? Essa é a primeira coisa que vemos nessa crise no vale. Nós vimos também que o perigo de Sodoma não está nas muralhas de Sodoma, mas na influência que ela exerce no coração de Ló. Sodoma exerce influência no seu coração? Sodoma te atrai? Sodoma chama a sua atenção? Você deseja Sodoma? Cuidado, talvez você não esteja lá dentro.
mas você está armando as suas tendas ao redor. É aí que está o perigo. Quando a batalha vier, você vai ser levado junto. Muito cuidado. Mas acima dos reis se ergue Melquisedeque, rei da justiça, rei da paz. Mas ele aponta para outro, que não serviu apenas pão e vinho, mas serviu a sua própria vida para nos resgatar da escravidão do diabo, da escravidão do pecado. Meus irmãos, essa passagem nos mostrou que como cristãos nós vamos precisar lutar muito de batalhas sangrentas. Sabe, no seminário eu aprendi que no domingo o pastor sobe no púlpito, às vezes sangrando, às vezes cansado e desanimado, para pregar para um grupo de pessoas que vêm das batalhas da semana, cansados, quebrados, ensanguentados, feridos. A vida é uma batalha. A crise no vale que nós estamos, esse vale de lágrimas. Não seja covarde. A fé não é covardia, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de valentia, de amor. Olha o amor de Abraão por Ló, de bom senso e moderação. Então, que ao sair daqui, você saia com a mesma disposição de Abraão, de lutar pela sua família, de lutar pelos valores do reino, de lutar pela causa de Cristo, e sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, sacerdote eterno. Amém?